E a partir de agora, a nossa conversa é com a pesquisadora do LAIS, do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu tenho a alegria de receber aqui a pesquisadora, professora Sheila Andreoli Balém. Bom dia, professora, seja muito bem-vinda ao Jornal da Cidade e a 94 FM. Obrigada, bom dia a você e bom dia a todos os ouvintes. Professora, a gente conversa sobre uma pesquisa que é uma pesquisa reveladora e transformadora, sobretudo para a questão da audição das crianças. É um trabalho que vem sendo conduzido pela senhora, junto com outros pesquisadores, envolvendo a audição das crianças. Como é que está sendo essa pesquisa, professora? Então, já há alguns anos a gente vem realizando algumas pesquisas relacionadas à audição das crianças em idade escolar, em especial, né? E nosso intuito, na verdade, é termos instrumentos para a identificação da audição em crianças na escola, para o monitoramento e acompanhamento da audição dessas crianças, né? E aí uma comunicação entre sistemas informatizados entre a escola e a rede de saúde, né? Para que possa monitorar e acompanhar na sequência o diagnóstico realmente efetivo dessas crianças, né? Porque nós temos uma prevalência relativamente alta. Um dos nossos estudos que eu coorientei de uma dissertação de mestrado da aluna Arielle na saúde coletiva, junto à professora Isabelle, nós identificamos em Natal 16% de deficiência auditiva. Essas deficiências... 16% é muito elevado, não, professora? É muito elevado. É uma média acima da média mundial, professora? Em relação a essa faixa escolar, ela está um pouquinho acima, sim. São quadros que não são considerados perdas auditivas incapacitantes pela Organização Mundial de Saúde, que são perdas auditivas, na maior parte, leves, mas elas impactam, sim, de certa forma, no aprendizado, né? E um problema maior é que elas são decorrentes de quadros, muitas vezes, de infecções de ouvido, que são tratáveis. No entanto, o que a gente vem acompanhando ao longo dos anos com as crianças é que, infelizmente, às vezes o não acesso ao tratamento adequado, né, com médico otorrinolaringologista e mesmo as questões de saúde básica, né, porque se eu tenho um quadro de infecção de vias aéreas superiores, nariz, garganta, isso afeta o ouvido, né, isso deveria ser temporário, uma semana isso se resolve com medicação simples. No entanto, em relação às questões de atenção básica, muitas vezes essas crianças ficam com esses quadros de otite médias por muito tempo, né, meses, e aí elas têm uma qualidade de som menor em sala de aula. E aí nós temos uma associação do fator do ambiente da escola, né, porque muitas vezes a gente não percebe que o ambiente é extremamente ruidoso, né, existe uma reverberação no ambiente da escola e para essa criança faz muita diferença para ela processar a informação nesse contexto de sala de aula, né, então isso pode impactar sim o seu processo de aprendizado, né, a gente não tem uma estimativa de quanto gera uma consequência, infelizmente a gente tem poucos dados, na verdade, de analisar todo esse processo, desde a identificação, o problema, até o que isso está acarretando, né? E, na verdade, nesse momento, uma das pesquisas de doutorado, que é dessa mesma aluna que continua na saúde coletiva, a Arielle Daiane, sob orientação da professora Isabelle, minha orientação, visa a gente realmente fazer todo o processo de identificação com um instrumento tecnológico aí, que é um teste chamado teste de dígitos no ruído, que ele é um aplicativo no celular, foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Petrólea, com o qual a gente tem parceria da África do Sul desde 2017, já temos aí algumas dissertações de mestrado também avaliando a acurácia, a tradução e validação desse aplicativo e a acurácia dele na língua portuguesa. Para você ter uma ideia, né, esse aplicativo ele foi lançado pela OMS no dia 3 de março do ano passado, como um dos recursos, e está sendo traduzido para 14 idiomas, só que como o português brasileiro não é um dos idiomas oficiais da OMS, né, nós temos aí o prazer de também estar colaborando nesse trabalho, e agora a gente começa então a fazer a validação dele para crianças. Esse aplicativo para ser implantado aqui no Brasil, né, professora? Sim, para ser implantado aqui no Brasil, a gente vai estudar a acurácia dele com crianças nessa tese de doutorado. Simultaneamente a gente também vai fazer a validação de um questionário
questionário de risco das questões de deficiência auditiva, né, para a gente também identificar qual o instrumento que tem melhor custo-efetividade também para o uso na escola. E somente identificar o problema não nos ajuda. Na verdade, a gente costuma dizer que é melhor nem saber dele se você não souber o que fazer. Então, assim, a gente tem atrelado também um outro estudo, na verdade, em desenvolvimento também para um aluno do mestrado de Gestão, Inovação Tecnológica e Saúde, orientado pelo professor Ricardo Arraes, que é de Pierre Freire. Ele está desenvolvendo um sistema para monitoramento dessas informações na escola e comunicar, na verdade, a escola com a atenção básica, porque a gente precisa, então, identificar, monitorar, os pais serem informados para os encaminhamentos de avaliação audiológica e médica completa, né? E a escola monitorar esses problemas. Além do que, Ana, nós temos uma outra vertente também. Nós temos as crianças com deficiência auditiva, usuárias de aparelho auditivo e implante coclear, que desde 2013, pelo Sistema Único de Saúde, recebem pelo SUS o sistema FM. O sistema FM é um sistema de frequência modulada, que melhora a acessibilidade auditiva da criança com deficiência auditiva usuária desses dispositivos. E temos já em torno de 20 mil crianças no Brasil, de 5 a 17 anos, com esse sistema. Essas crianças estão nas salas de aula, elas precisam ser monitoradas e precisa haver uma melhor comunicação entre educação e saúde. Então a gente precisa também de sistemas informatizados que nos auxiliem a isso. Um programa de saúde auditiva do escolar, ele tem 3 pontos. Ele precisa identificar o problema para a gente fazer um diagnóstico de qual é esse problema e que características ele tem. Ele precisa, então, ter um sistema que monitore e acompanhe essas crianças para que a gente possa gerar as medidas de intervenção, principalmente em educação e saúde auditiva. Estamos conversando na bancada do Jornal da Cidade com a pesquisadora Sheila Andreoli Balen. Ela é do LAIS, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professora, e nesse contexto, eu tenho informações de que a senhora foi convidada para integrar um trabalho com a doutora Kim Chun, lá da Universidade Norte-Americana. Esse trabalho com a qual a senhora também vai atuar lá na Universidade Norte-Americana, ele também vem no ensejo desse estudo da audição envolvendo crianças? Sim. A professora King Chung, ela esteve conosco agora em 2019 durante um mês. Aqui? Esteve aqui. Ela esteve no Brasil, na verdade, por 4 meses. Ficou um mês conosco, aqui na UFRN, no curso de fonoaudiologia e no LAIS. Que ela é uma autoridade, assim, no assunto, né? Ela trabalha com audiologia humanitária, ela já esteve em 10 países diferentes fazendo ações humanitárias. Ela ficou um mês na USP de Bauru, foi a Rondônia, no projeto Rondon. Então ela foi para cidades ribeirinhas também e ficou um mês também na UFPB. Na verdade é o recurso da Fulbright, que ela veio 4 meses com esse recurso, e nós aqui avaliamos quase 300 crianças numa escola em Macaíba, né, a audição desses escolares, né, tentando validar um outro sistema tecnológico. Ela desenvolveu um sistema de audiometria automatizado utilizando o iPad. É um joguinho para as crianças, então é como se elas estivessem fazendo um joguinho, só que esse desenvolvimento tecnológico a gente precisa comparar com os procedimentos audiológicos convencionais para avaliar a sensibilidade, especificidade, ou seja, o quanto é válido, né, a gente usar isso na escola. Então a gente contribuiu fazendo aí as avaliações na escola. A professora King integra, né, esse órgão internacional, e ela me fez o convite de participar junto com um grupo de pesquisadores internacionais na elaboração de um guia, né, ele chama-se Guidelines, né, um guia realmente de orientações para o screening para triagens auditivas em escolares. Então eu vou, a partir de março agora, começar esse trabalho com esse grupo de pesquisadores internacionais online, mas há um encontro que vai acontecer na Índia em outubro, né, na verdade, para apresentação dessa orientação, né. Este órgão é um órgão não filantrópico, né, sem fins lucrativos, e que atua nessas questões de audiologia humanitária, tentando, na verdade, melhorar aí a qualidade de vida de crianças e crianças possíveis com algum quadro de deficiência auditiva. Professora Sheila, até que ponto os pais e a escola podem ajudar as crianças a prevenirem os seus problemas auditivos ou identificarem precocemente esses problemas auditivos?
Então, os pais e os professores devem estar alertas a sinais mínimos, né? Muitas vezes, uma deficiência auditiva leve, ela é confundida com uma questão atencional, porque a criança você chama e ela não responde sistematicamente, né? Como é leve, eventualmente se você fala mais alto, você fala mais perto, ela vai ouvir, né? Então, se ela começa a aumentar o volume da televisão, se ela solicita que você repita várias vezes o que você falou para compreensão, né? São principais sintomas, né? Fora isso, assim, as condições de saúde geral da criança, né? Porque de fato o quadro mais ocorrente no momento da idade escolar, ensino infantil, ensino fundamental, são as perdas auditivas que a gente chama condutivas, decorrente de infecções de ouvido, principalmente as clássicas otites médias. E aí que vem a saúde coletiva. Exatamente, aí que vem a saúde coletiva, porque a gente não se dá conta que eventualmente uma infecção de vias aéreas, né? Eu tô com gripe, enquanto isso afeta, na verdade, a audição, pode estar mascarando, porque a otite média ela é silenciosa. Ela não tem febre muitas vezes, não são todos os quadros, tem quadros que sim, tem febre, mas a otite média recorrente que aparece, ela não tem um quadro que vá chamar a atenção dos pais para levarem ao médico. Então precisa ficar alerta a essas questões de atenção da criança que responde sempre, mas daí começa a não responder tão bem quando chamada, né? Aumenta o volume da televisão, solicita a repetição da mensagem falada e ela pode ter dor, então assim, os menorzinhos começam a colocar a mãozinha no ouvido, né? A reclamar que estão um pouquinho com dor, né? Mas a criança não sabe o que é ouvir bem, então a gente precisa ficar atenta a esses sintomas e na suspeita, na verdade, fazer um encaminhamento. Por isso que a gente acha que assim, precisamos ter instrumentos que transpassam o nosso fazer de fonoaudiólogos, né? Instrumentos que a tecnologia pode nos ajudar, mesmo que a gente consiga validar eventualmente um questionário de risco, né? Que isso possa estar na escola, né? Para a escola. Justamente para tornar o professor e os pais aliados, não é? Mais palpável para identificar esse tipo de problema, não é, professora Sheila? Exatamente, porque na verdade eles que estão observando a criança no dia a dia. Então muitas vezes o professor acha que a criança é desatenta. Pode ser sim que ela tenha um quadro de desatenção que mereça outras investigações em relação a déficit de atenção, mas é importante pensar que essa desatenção pode estar mascarando uma perda auditiva, uma deficiência auditiva. Temporalmente falando, a senhora acredita que esses aplicativos estarão validados para serem implantados nas escolas quando? A senhora tem essa expectativa? Minha expectativa é que muito em breve, né? A gente tem alguns caminhos a passar para as crianças. É agora esse estudo, esse ano de coleta em relação à validação para as crianças, seguindo o mesmo rumo em relação aos adultos, que é a dissertação de mestrado de uma outra orientanda e de um orientando que dá continuidade agora de mestrado em fonoaudiologia. Nós já vimos uma boa acurácia, né? Fizemos aí adultos com deficiência auditiva, usuários do Centro SUVAG, que é nosso parceiro em termos de pesquisa, e aí nós já vimos que ele tem uma boa acurácia para identificar realmente a deficiência auditiva em adolescentes a idosos. A nossa questão agora é com as crianças, porque precisa o reconhecimento de números no teclado, né? Esse teste, ele originalmente foi feito na Holanda, era feita uma triagem auditiva por telefone. A pessoa digitava, escuta números com ruído e ela digitava no teclado do telefone os números que ela ouvia. E isso foi passado para o aplicativo, né? Na versão do aplicativo, mas ele é bem interessante porque ele realmente ao final você tem um indicador de risco ou não. Ele é um teste de triagem, de rastreio, né? Não de diagnóstico, mas isso, se ele for eficaz, a gente pode ter uma garantia de que vai ser interessante para a gente aplicar. Nas crianças a gente precisa então agora verificar realmente as crianças a partir de 7 anos, em tese, reconhecem números facilmente numa tela para digitar, mas a gente também vai ver essa questão ergonômica, esse conhecimento sobre os números para que elas possam digitar e isso não interferir no teste. Então, eu acho que em torno de um ano a gente vai ter informações dessa tese de doutorado. Paralelamente, a gente já começou a trabalhar em algumas conversas com o Ministério da Saúde no intuito de que essa tecnologia possa ser incorporada ao SUS, porque ela precisa, na verdade, entrar no sistema. Nosso sonho, na verdade, é que esse aplicativo ele possa estar disponibilizado no Brasil, na mão de um agente comunitário que vai até a casa,
casa, né? E que rapidamente coloca, ou mesmo os usuários comuns, porque ele não é um aplicativo médico, ele realmente é um rastreio, né? Então, na África do Sul e mesmo nos Estados Unidos, que também foi lançado pela Academia Americana de Audiologia, o mesmo aplicativo em inglês, ele ao final ele até indica para a pessoa, você tem uma possibilidade de deficiência auditiva, você quer saber qual o serviço mais próximo a você, então por georreferência ele também referencia os serviços e isso é um facilitador para as pessoas. Nós temos desde 2014 uma política de saúde auditiva bastante interessante no Brasil, lógico que sempre há algo que melhorar e aperfeiçoar, mas nós temos vários centros especializados de reabilitação que fazem avaliação, diagnóstico, tem equipe multiprofissional, otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos, assistente social, psicólogos no país. No Rio Grande do Norte, a gente tem só em Natal 2 serviços dessa natureza. Então, por que não dar acesso a essa informação também para a população através de um aplicativo, né? Eu acho que são coisas mais simples. E a gente tem muito a alertar sobre a audição nas crianças, porque temos outros sintomas. Aqui na escola em Macaíba, tivemos muitas crianças relatando zumbido, muitas crianças usando fone de ouvido em intensidade elevada. Isso é um problema sério. Temos ações de educação e saúde auditiva a ser realizada também. Professora Sheila Andreoli Balen, a senhora que é pesquisadora lá do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do nosso LAIS da UFRN, que tem um potencial enorme. Eu costumo sempre dizer que o Rio Grande do Norte ainda não conhece o LAIS, com todo o trabalho que ele faz e cada dia a gente se surpreende mais. Muito obrigada, professora, parabéns pelo trabalho, por essa pesquisa. Obrigada pela oportunidade. Alegria recebê-la aqui, um ótimo dia. Obrigada.